Bom, pessoal, cá estamos mais uma vez. Deixa eu me apresentar devidamente para vocês. Alguns de vocês aqui eu reencontro, mas aos que eu aqui conheço, meu nome é João Trindade, eu sou professor de Direito Constitucional e de Legislação Aplicada ao MPU, que é a matéria que a gente vai trabalhar no dia de hoje. A professora Nelma Fontana já está ali a postos para, no turno da tarde, entrar com a parte de Direito Constitucional, e eu vou trabalhar com essa parte da Legislação Aplicada ao Ministério Público da União. Legislação do MPU, ela faz parte de uma trinca de matérias pequenas, curtas, e que caem muitas questões, muito cobradas em termos de prova. Então, é daquelas matérias que você deve priorizar dentro do seu estudo voltado para o concurso do MPU. Tá? Você pegar, a gente fez um raio-x, a gente montou um produto do IMP Online, que é outra pessoa jurídica, mas obviamente tem uma parceria com o IMP Concursos, que é a consultoria de estudos, que são metas semanais de estudos, agregadas com videoaulas, com PDF e tal. E aí, para a gente fazer isso, para a gente montar o quanto a pessoa estudaria de cada matéria, a gente teve que fazer um raio-x da prova, das provas do MPU, de 2010, 2013 e 2015. Que foram as 3 últimas provas para a área de técnico administrativo. Tá? Analista administrativo foi uma prova um pouco mais difícil de a gente calibrar. Eu vou explicar por quê. Porque analista administrativo teve concurso em 2010 e em 2013. 2010, eles fizeram um concurso segmentado, ou seja, analista administrativo na área gestão, analista administrativo na área orçamento, analista administrativo na área pedagogia e por aí. Não é pedagogia, mas eles falam educação e treinamento, uma coisa assim. Pois bem, em 2013 eles usaram outro modelo. Em 2013, o MPU fez um concurso para analista administrativo, mas para um analista administrativo genérico, como a gente fala, que é um analista administrativo e que aí cobrava as várias matérias da área administrativa. Para esse próximo certame, as informações que a gente tem, não oficiais nem decisivas ainda, decididas ainda, mas a tendência é que saia, em primeiro lugar, num primeiro momento, saia um edital fatiado, assim como foi 2013 e assim como foi 2015. Então, primeiro deve sair o edital para técnico e para, junto, analista da área jurídica, e depois o edital para analista da área administrativa e analista perito para as várias áreas, como o doutor Vilhena comentou com vocês. Tá? Então, essa é a perspectiva a preço de hoje. Tá? Então, a tendência seria o edital para técnico e analista jurídico, ainda agora nesse semestre, tá? Ainda nesse ano agora, provavelmente com provas ainda esse ano, tá? E no começo do ano que vem, a prova, o edital para analista da área administrativa e analista por áreas, analista perito por áreas, tá? A tendência é que a prova de analista da área administrativa cobre um analista administrativo genérico, tá? Ou seja, em vez de ele fazer a prova para gestão, orçamento e treinamento, ele vai cobrar tudo isso como conhecimentos específicos de um cargo. Um edital parecido, para quem fez, com a prova do STM, tá? Focando muito na parte específica de administração pública, administração de recursos materiais, AFO. AFO, legal, bom. Oh, professor, que bom. Tá. Então, por exemplo, na consultoria de estudos que a gente montou para o cargo de analista administrativo, a Ana Carolina está até aqui também, a gente colocou AFO. Aí várias pessoas disseram, mas não teve AFO no último concurso. Galera, a gente não está montando de acordo com olhar o retrovisor. A gente está montando olhando o que deve vir na próxima prova. E AFO, para quem vai fazer analista administrativo, é aquela matéria. Você não aprende AFO depois que sai o edital. Entendeu? Então, é melhor você estudar AFO, e estudando de leve, eu ia dizer na boa, mas na boa é difícil. Mas vai estudando de leve a parte de AFO, tá? Não precisa pegar tão pesado, mas já vai tendo aquele contato, quem não tem esse contato ainda, para depois que sai o edital, você pegar e aprofundar e exercitar. Porque é o tipo da matéria, você pegar depois que sai o edital, não dá.
Entendeu? Então, assim, fica essa dica aqui para quem vai fazer analista da área administrativa. É algo já batido o martelo? Não. A comissão de concurso está se reunindo para poder decidir qual vai ser o perfil que eles vão pedir à banca, tá? Não tem banca definida ainda, provavelmente é o CESP, tá? Que o CESP fez as provas do MPU 2015, 2013 e 2010. Tudo bem que o MPU é uma banca infiel, é uma banca que já fez concurso com ESAF, com FCC, com CESP, eles não têm apego com banca. Mas as 3 últimas foram provas do CESP, então é provável que seja novamente o CESP. Eu não sei se vocês sabem, mas o órgão ele não define geralmente com a banca quais matérias vão cair. Ou seja, o MPU não diz, eu quero AFO no concurso. Mas ele diz o seguinte, eu quero o perfil X. Ele chega para a banca e diz, eu quero um perfil de um analista administrativo que aqui dentro possa ser lotado em vários lugares diferentes. Eles estão implementando a gestão por competências. Então, para eles é melhor ter um analista administrativo genérico. E lá dentro recrutar o cara para a área em que ele tem maior afinidade do que fazer um concurso já sem tanta mobilidade. Eles reclamaram que em 2010 passou muita gente para a área de orçamento e ficou faltando gente da área de gestão. Então, depois você pega o cara que é de orçamento e bota para ele fazer gestão, aí o cara vai para o sindicato reclamar, quer desvio de finalidade. Pergunta para ele antes do concurso, ele vai dizer, faço até processo jurídico. Entendeu? Aí depois que ele passa, ele veste, não, agora eu sou sindicalista, agora não me bota, desvio de função, etc, etc. Então, por isso, por essas e outras, que há essa tendência de ir para analista da área não jurídica, esse concurso com um prisma mais genérico. Pois bem, agora para técnico, vale também para analista, mas fazendo o raio-x específico da prova de técnico, o que é que a gente tem? Você tem 3 matérias curtas, relativamente fáceis e que que são muito cobradas em prova, que são legislação do MPU, a administração de recursos materiais e arquivologia. Dessas 3, só uma é empolgante, que é legislação aplicada ao MPU. Tá. Mas então, assim, é aquela coisa, arquivologia é uma matéria complexa? Não é. Está lá longe de ser uma matéria complexa. Eu, particularmente, não é uma matéria que eu gosto. Se, estou sem fazer nada, vamos estudar arquivologia hoje. Não é. Mas é uma matéria, assim, não é difícil e também não é uma matéria muito longa. Mas tem muitas questões nas provas, recorrentemente. A RM já é uma matéria um pouco mais chatinha, que tem alguma coisa de contabilidade, tem algum... Não tem contabilidade diretamente, mas tem alguns conhecimentos correlatos. Não é uma matéria tão simples, mas é uma matéria curta. É uma matéria que você não tem como gastar muito tempo estudando a RM. Assim. É uma matéria difícil, um pouco mais difícil de pegar, mas não é uma matéria extensa. E legislação do MPU é uma matéria, eu reconheço, é uma matéria meio chatinha. Essa parte de legislação do órgão nunca é uma coisa muito empolgante, tá? Mas é uma matéria também não é longa. Para vocês terem ideia, nos cursos aqui do presencial, quem ministra a legislação do MPU somos eu e o professor Gilcimar. O professor Gilcimar é analista do CNMP. Então, assim, não é um cara que caiu de paraquedas. Eu gosto do MPU, vou dar a legislação do MPU. Não. O cara que foi servidor do MPU é servidor do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu, atualmente, sou consultor do Senado desde 2012, mas antes eu fui analista do MPU e fui técnico do MPU. Então, também por isso que eu ministro a parte da legislação do MPU. E legislação do MPU, tanto eu quanto o Gilcimar, a gente ministra em 4 aulas presenciais. E que dá para ver a matéria, resolver exercícios, tudo. É uma lei muito longa, mas eu vou trazer aqui para você uma dica que parece banal, mas não é, para você economizar tempo estudando a legislação do MPU, tá? E é uma matéria, assim, curta. 4 aulas. Claro, é aquela matéria que você vai ter que ficar revisando até a data da prova. Nunca dá para você estudar essa matéria, parar e dizer, beleza, a legislação do MPU já foi. Não é. Tem que ficar sempre revisando, mas também não é uma matéria complexa, tá? Então, isso são coisas importantes para você, na hora da sua preparação para a prova do MPU, não ficar, como dizia um subprocurador-geral com quem eu trabalhei, não ficar gastando vela com defunto ruim. Você gasta vela com defunto bom. Defunto ruim, você nem gasta vela.
Entendeu? Então, vamos focar nessas matérias que têm maior custo-benefício, digamos assim. Beleza? E aí é o tipo da coisa. É possível que saia um concurso do MPU, digamos, para técnico e caia AFO? Improvável, mas é possível. É possível que saia e não tenha AFO para técnico? É o cenário mais provável. Então você vai estudar logo AFO agora? Talvez não valha a pena. Agora, no dia que sair um concurso do MPU e não tiver legislação do MPU, aí realmente a gente pode desistir da existência, né? Então, não vai ter. Então, é a aposta certa, é aquela matéria que você vai ter. E eu digo para vocês, o meu concurso de analista jurídico, que eu fiz em 2010, eu fui técnico no MPU de 2005 a 2010 e fui analista de 2010 a 2012, que é aí que eu fiz o concurso e fui ser consultor do Senado. Mas o meu concurso de analista nem tanto, mas o meu concurso de técnico, eu digo para vocês, eu passei por causa de 3 matérias. Constitucional, Lei 8.112 e legislação do MPU. Assim, foi o que me colocou dentro do cargo de técnico do MPU, foi isso. Tudo bem, era outro concurso, outra banca, outra época de concurso. Eu fiz concurso em 2004, então aqui, 14 anos atrás. Era outro estilo de prova, era a prova da ESAF, tá? É outro estilo de prova. Mas desde aquela época que legislação do MPU é uma questão decisiva. O que é que eu preparei para a gente trabalhar hoje, além dessas dicas de concurso que muitas vezes são mais valiosas do que algumas horas de conteúdo mesmo. Mas o que é que eu preparei para a gente trabalhar hoje? Um raio-x das provas de legislação do MPU elaboradas pelo CESP. Então eu peguei as 3 provas de técnico. A de analista administrativo não foge muito disso. Analista jurídico muda um pouquinho, mas em geral a prova de legislação do MPU é uma prova relativamente previsível e é uma prova em que o que muda realmente é o grau de dificuldade das questões. Por exemplo, você pega as questões de analista da área jurídica e as de técnico, pela questão você identifica qual que é a prova de cada cargo. Você pega constitucional, não. Constitucional, às vezes a prova de técnico está mais difícil do que a de analista. Legislação do MPU, não. Legislação do MPU você tem um corte mesmo entre técnico e analista administrativo de um lado e analista jurídico, aí eles pegam mais pesado porque eles jogam a interdisciplinaridade, eles jogam misturando com processo civil, com processo penal, com processo do trabalho e tal. Nas provas de técnico e de analista administrativo, você tem um perfil mais aproximado entre si. E aí o que eu trouxe então aqui para a gente analisar esse raio-x, vamos chamar assim, esse raio-x de legislação do MPU. De legislação aplicada ao MPU. Então eu vou trazer para vocês aqui os temas mais importantes, exatamente para você saber, na hora da sua preparação, saber qual tema você vai priorizar. Sabe qual é a grande vantagem de você estar se preparando agora antes do edital, ou vai começar, no caso, alguns de vocês vão começar a preparação agora antes do edital? É que dá tempo de você ver toda a matéria, ou boa parte dela, antes da publicação do edital. E quando sai o edital, você está só fazendo a revisão, o aprofundamento e o treinamento avançado nas questões. Então, você que está se preparando antes do edital, não vai ter jeito. Você vai estudar toda a legislação do MPU. Não tem para onde correr. O cara que já vai se preparar pós-edital, ele vai escolher o que dá tempo de estudar ou não. Você não, você vai dar tempo de estudar tudo. Agora, mesmo você estudando tudo, você tem que saber o que você vai priorizar. Não vou botar aqui o que você vai estudar ou não estudar, vou colocar o que você vai priorizar. Então, por exemplo, a gente teve, olha como é uma coisa meio coerente, ó. 2010, nós tivemos sobre essa matéria 7 questões. 7 questões. Um número relativamente pequeno. 2010, aliás, na história do MPU, foi a prova que menos teve questões de legislação aplicada ao MPU. Foram só 7 itens. Tudo bem que teve 2 questões na prova de constitucional que tratavam de funções essenciais à justiça, mas essas eu não vou contar. Essas estavam na prova de constitucional. Aí você tem aqui 2013.
10 questões. Quando eu falo 10 questões, aqui estou falando 10 itens, né? Porque foi prova do CESP. E em 2015, idem. Em 2015 também você teve 10 questões de legislação aplicada ao MPU. Vejam, eu estou falando aqui, galera, de quase 10% da prova. Numa matéria que no presencial a gente mata em 4 aulas. Então, assim, o custo-benefício dessa matéria é muito alto. Isso é o quê? Isso é metade da prova de língua portuguesa. Você tem que estudar gramática, texto, redação, etc. Então, assim, o custo-benefício de legislação do MPU é altíssimo. E a tendência é que esse patamar de questões se mantenha ou aumente. Para umas 12, talvez até 15 questões. Depende de como vier o edital, depende de um monte de coisa. Tá? Agora, qual é o perfil das questões que foram cobradas aqui dentro dessa matéria, dentro dessas provas aqui? Aproximadamente, a gente tem aqui aproximadamente 90% de legislação pura, de legislação seca, vamos dizer assim. O que é que a gente chama de legislação pura? Aquelas questões que você conseguiria resolver apenas com a leitura da legislação. Aquelas questões que se eu digo assim, que o gabarito, questão comentada, prova comentada, qual é o comentário desse item? Artigo tal, tal, tal. Pronto. Entendeu? Porque vem mais uma dica, essa aqui não era nem bom que estivesse gravando, mas está gravando também, vamos lá. Uma dica. Quem elabora prova de legislação do MPU, principalmente quando é o CESP, não é alguém especialista em legislação do MPU. Porque, primeiro, especialistas em legislação do MPU são pouquíssimos. Os especialistas em legislação do MPU ou estão dando aula de legislação do MPU, e aí não vão poder fazer prova de concurso, porque quem é que vai trocar a sala de aula para fazer prova de concurso? Ou então são pessoas que estão na instituição, como o doutor Vilhena, por exemplo. Que aí não vai, assim, não vamos tirar ele dos processos da Lava Jato para elaborar a prova do CESP. Entendeu? Ele vai dizer, não, obrigado, mas assim, eu estou com outras prioridades neste momento. O cara é responsável pelos processos da Lava Jato na segunda turma do Supremo. Então, assim, não vai ter tempo de elaborar uma prova de legislação do MPU. Onde é que eu quero chegar? A maioria das provas de legislação do MPU é elaborada por alguém que é professor de direito constitucional e é convidado pelo CESP para montar questões sobre a legislação do MPU. O que é que isso significa? Duas coisas. Primeiro, ele vai priorizar os temas que dialogam com o embasamento constitucional, porque é a matéria que ele domina. Você me colocar para sei lá... se eu fosse montar uma prova de regimento interno do Senado Federal, eu não entendo a parte puramente regimental, não é minha área no Senado, a minha área no Senado é direito constitucional. Então é claro que eu vou pegar aqueles artigos do regimento que dialogam com o jogo que eu jogo, entende? Então tem um viés assim. Boa parte, quando eu boto aqui legislação pura, esse legislação pura é não só a Lei Complementar 75, a lei orgânica do MPU, mas também a Constituição Federal. E seca, pura, tá? E também outra coisa, outra característica. O cara não vai naquelas questões muito polêmicas, doutrinárias, jurisprudenciais, porque não é o métier dele, não é o que ele domina. A gente tenta, tanto no curso online, quanto na consultoria de estudos, quanto aqui na turma presencial, trazer para a pessoa o raciocínio jurídico que está por trás do negócio, a doutrina, a jurisprudência. Mas é mais uma coisa, nessa matéria, é mais uma coisa para ajudar a entender do que efetivamente uma probabilidade alta disso cair em prova, entende? Então, realmente, é 90% de legislação pura e aproximadamente 10% de jurisprudência. E ainda assim, então você vê, quase não cai doutrina, até porque não tem doutrina sobre legislação do MPU, não é uma matéria como direito constitucional, direito administrativo, tem uma doutrina consolidada, tá? E a jurisprudência que cai é, em geral, uma jurisprudência leve.
Ou seja, não espere nessa prova algo que o CESP faz na prova de constitucional, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Prova do CESP STJ, analista judiciário da área administrativa 2018, cobrou um julgado do final de 2017, em que o Supremo disse que é válido ter ensino religioso em escola pública. Você lembra dessa questão, né? Pegou um monte de gente. Porque era um julgado do final de 2017, ele cobrou numa prova do começo de 2018. E não é uma prova de analista jurídico, que o cara já está acostumado a pegar o informativo do Supremo toda semana e ler. É uma prova de analista da área administrativa. E isso o CESP faz? Faz, mas faz na prova de constitucional, faz na prova de administrativo. Legislação do MPU, em geral, é uma matéria que foca na legislação seca, tá? Outra dica importante dentro dessa história da legislação pura. Você tem que ler todos os temas da legislação do MPU. Você lê primeiro na Constituição Federal de 88 e depois você lê na Lei Complementar 75 de 93, a lei orgânica do MPU. São importantes aqui algumas informações. Primeira informação. Não cai o regimento interno. Tem um monte de gente, eu vou estudar o regimento interno do MPU. Não, está estudando errado. Não cai o regimento interno. Gente, regimento é um ato de hierarquia infralegal. Regimento é um ato que está abaixo da lei. Regimento interno tem um de cada ramo. Tem o regimento interno do MPF, que é aprovado pelo Conselho Superior do MPF. Tem o regimento interno do MPT, que é aprovado pelo Conselho Superior do MPT. E por aí vai. Regimento interno não cai na prova. O que cai na sua prova é a legislação aplicada ao MPU. Ou seja, o que cai é o nível constitucional e o nível legal. A prova não desce no nível regimental. É por isso que não é uma matéria extensa. Que você pega, por exemplo, quem vai estudar para o Senado. Regimento interno do Senado, os professores aqui no IMP dão em 12 aulas. E tem alguns que ainda dão aula extra. Legislação do MPU você vê em 4 aulas, por quê? Tem muita coisa que gera sinergia com o constitucional e a parte da legislação não entra no nível regimental, entra no nível da lei complementar, da lei orgânica do MPU. Então, primeira dica, não se preocupe com o nível regimental. Segunda dica importante, é fundamental que você leia nessa ordem aqui. É fundamental que você leia primeiro na Constituição, estude por tema. Em vez de pegar a lei complementar e vou ler de cabo a rabo, é o pior jeito de estudá-la. Estude por tema. Por exemplo, vou estudar garantias dos membros. Beleza, aí você lê garantias dos membros na Constituição, depois você lê o mesmo tema na lei complementar. Ah, professor, é porque a Constituição é superior à lei complementar. É também, mas não é apenas por causa disso. É porque a lei complementar é de 1993. A Constituição, ela foi alterada grandemente nesse capítulo de Ministério Público pela emenda 45 de 2004. Então, a redação constitucional está mais atualizada do que a redação da Lei Complementar 75. Isso quer dizer que tem muito artigo da Lei Complementar 75 que está tacitamente revogado pela emenda 45. Se você for pegar só a lei complementar, você erra a questão na prova. Eu vou te dar um exemplo claro. Artigo 17, inciso 2º da lei complementar 75. O 17, inciso 2º, ele fala das garantias dos membros, fala da garantia da inamovibilidade. A garantia de não ser removido de ofício. E aí fala assim, o membro do MPU tem as seguintes garantias. 1, vitaliciedade, tal. 3, inamovibilidade, só podendo ser removido pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Está revogado, tacitamente. Não está riscado, porque não houve revogação expressa, mas está tacitamente revogado. Primeiro, a emenda 45 criou a possibilidade de um membro ser removido de ofício, não só por decisão do Conselho Superior, mas também por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público.
que não é citado na lei complementar porque ele não existia na época, e a Constituição mudou o quórum. O quórum para remover um membro contra a sua vontade era de 2/3, foi reduzido para ser o quórum de maioria absoluta. Então, se você ler na lei complementar, você vai estar lendo uma norma que está revogada. Ah, professor, mas não vai ter uma notinha de rodapé, não, assim, no site do plano? Observação. Essa norma está... Não, porque é revogação tácita. Professor, como é que eu vou saber que está revogado? Para isso existem os cursos de legislação do MPU. Os livros de legislação do MPU. Por isso tem alguém especialista na matéria para dizer, isto foi revogado por aquela outra norma. Beleza? Então toma cuidado, por isso que eu sempre digo, leia primeiro na Constituição, depois na lei complementar. E aí, leia quais temas. Quais temas você vai estudar nesse esquema aqui? Todos. Mas você vai priorizar quais? Esses que eu vou falar aqui agora, ó. 2010, o que a gente teve de tema que foi cobrado? Um tema que é ridículo, mas ridículo. Eu estou vendo aqui alguns rostos de uma turma que eu terminei quarta-feira aqui, de legislação do MPU, não foi? Último tema que a gente viu, Ministério Público junto ao TCU. Eu gastei o quê? 2 minutos e meio para explicar esse tema? 3 minutos, vai. Ministério Público junto ao TCU, caiu uma questão em 2010 e caiu outra questão em 2015. O Ministério Público junto ao TCU, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que não integra o MPU. Vocês viram aqui com o professor Carlos Vilhena, ele falou dos vários ramos do MPU. Não existe o Ministério Público junto ao TCU como um ramo do MPU. O Ministério Público junto ao TCU é uma carreira interna do próprio TCU. E é isso que cai na prova. Caiu em 2010, não caiu em 2013, caiu em 2015. Um tema que se repete, é um dos poucos temas que caíram em todas as 3 provas, a autonomia do MPU. A autonomia do MPU. Aqueles artigos 22 e seguintes lá da Lei Complementar 75, principalmente em 2010 a gente teve uma questão sobre a autonomia funcional e outra questão sobre a autonomia orçamentária. Em 2013 a mesma coisa, caiu questão sobre autonomia. Uma sobre autonomia funcional, outra sobre autonomia orçamentária. E em 2015, houve uma questão sobre autonomia, mais especificamente a autonomia orçamentária. Então você vê, em todas as 3 provas houve questões sobre a autonomia do Ministério Público e em todas elas houve uma questão sobre a autonomia orçamentária. Aquela questão de que o MPU tem que elaborar a sua proposta orçamentária que deve ser encaminhada ao Poder Executivo dentro dos prazos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, etc. Tá? Então, fique atento quando você for estudar isso. Está nos parágrafos do artigo 127 e está nos artigos 22 e seguintes da Lei Complementar 75. Aí, um tema que também sempre cai, os procuradores gerais. Esse tema esteve presente em todas as provas. Os procuradores gerais. Aquela questão, procuradores gerais, aquela questão sobre escolha, mandato, destituição, recondução do Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPF e do MPU, Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MPDFT, Procurador-Geral do Trabalho, que é o chefe do MPT, e Procurador-Geral da Justiça Militar, que é o chefe do MPM.
Aliás, eu vou já dizer para vocês, dentro de procuradores gerais, sabe o que mais cai especificamente? PGR, claro, e Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral do Trabalho e o Procurador-Geral da Justiça Militar não estão com essa bola toda. O MPU, a prova de legislação do MPU não os cobra de forma recorrente. Então, é basicamente o Procurador-Geral da República, principalmente a sua escolha e as suas atribuições, e também a questão do Procurador-Geral de Justiça, especialmente no âmbito do Distrito Federal e dos territórios. Um tema que também sempre aparece, esse daqui, regime jurídico dos membros. O regime jurídico dos membros do MPU. Esse regime jurídico dos membros do MPU também é uma matéria que sempre é bastante cobrada. Eu vou, inclusive, detalhar o que caiu aqui sobre eles. Regime dos membros. Aí você teve, na prova de 2010, a gente teve uma questão sobre garantias, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios, e uma questão sobre vedações. Na prova de 2013, a gente teve os 3 temas básicos de regime dos membros sendo cobrados. A gente teve uma questão sobre as garantias, uma questão sobre as vedações, aliás, uma questão bem difícil sobre vedações, diga-se de passagem, e a gente teve uma questão sobre prerrogativas. Prerrogativas, eu quero que você coloque um asterisco para você estudar com cuidado, com afinco essa matéria. Prerrogativas dos membros do MPU é um tema que não está na Constituição. Prerrogativas dos membros do MPU é um tema que só está na Lei Complementar 75, mais precisamente no artigo 18. Então anote aí, é um dos artigos mais importantes para você ler, que é o artigo 18 da Lei Complementar 75, o artigo 18 da Lei Orgânica do MPU, o artigo que fala das prerrogativas. E na prova de 2015, você teve uma questão sobre prerrogativas e teve uma questão sobre um tema que não cai tanto, mas nessa caiu uma questão sobre promoção. Uma questão sobre a promoção dos membros do Ministério Público da União. Finalmente, a gente tem aqui mais 2 temas que formaram essas provas. Você vai ver que é um tema que cai sempre, que cai em todas, e um tema que raramente aparece. E aí é que eu vou dar a última dica de estudo sobre a legislação aplicada ao MPU. Olha só, um tema que aparece em todas as provas, funções institucionais. Eu vou botar junto, funções institucionais e princípios institucionais. Porque, na verdade, teve até uma questão aqui que misturava, né? Funções e princípios institucionais. As funções institucionais são aquilo que o MPU faz, aquelas tarefas que cabem ao MPU desempenhar. E os princípios institucionais são os princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional. E, inclusive, é muito comum ele misturar os 2 temas numa questão só. Aí, 2013, eu tive várias questões, inclusive, sobre funções institucionais. Funções institucionais. E em 2015, também mais de uma questão sobre funções institucionais. Aliás, anote aí para você saber, dentro de funções institucionais, o que cai mais? A ação civil pública.
A atribuição do Ministério Público para ajuizar ação civil pública. Quando é que pode, quando é que não pode, em quais casos, se a legitimação dele é exclusiva ou é concorrente, etc. Esse tema, toda vez que você estiver estudando funções institucionais, que falar de ação civil pública, separa, é um tema muito provável de aparecer em prova do MPU. E aí, olha o grau de maldade dessa questão. Nessas provas aqui, a gente teve em apenas uma delas a cobrança de órgãos internos dos ramos. Isso é que é a maldade. Era uma questão sobre a corregedoria do MPM, sobre a corregedoria do Ministério Público Militar. Por que eu digo que isso daqui é uma maldade? Assim, dessas provas, eu só ter tido em uma delas uma questão puramente sobre esse tema. É porque órgãos internos dos ramos é uma matéria enorme. É uma matéria que é a maior matéria de legislação do MPU, em termos de quantidade de artigos que você vai ler. E aí você já sabe, olha aqui para o quadro, ó, custo-benefício pequeno dessa matéria, né? Essa matéria aqui dá aproximadamente uns 150 artigos da Lei Complementar 75. Para cair uma questão em uma prova. Claro, também não é assim, porque para você, às vezes, resolver outras questões de outras matérias, você tem que ter um embasamento. Não é assim, eu vou chegar para você e vou falar de vitaliciedade e vou dizer que... inamovibilidade, vou dizer, pode perder o cargo por decisão do Conselho Superior do MPF. Você tá, mas o que é o Conselho Superior do MPF? Se ele trocar Conselho Superior por Colégio de Procuradores, está errado por quê? É claro que assim, também é pressuposto para entender outras matérias. Mas eu estou falando assim, questões cobradas diretamente sobre esse tema são muito poucas. Tá? Então você já sabe. Isso quer dizer que você vai dizer, então largar de mão isso daqui, né, professor? Órgãos internos, então eu não estudo, né? Estuda, porque isso aqui, essa análise que eu estou fazendo, é como se a gente estivesse fazendo um curso de como investir na Bolsa de Valores. Eu estou dizendo como é que foi o para trás. O para frente pode ser completamente diferente. É claro, quanto mais você entende o mercado passado, mais você sabe ler os movimentos para o mercado futuro. Mas o fato de investir nessa ação aqui, essa ação deu lucro, quer dizer que no futuro vai dar lucro de novo? Pode ser que na próxima prova, que eu boto aqui 2018, pode ser que daqui a 2 anos eu esteja aqui, galera, em 2018 foram 15 questões sobre órgãos internos. Pode ser que aconteça. Provável esse cenário? Menos provável. Então a gente tem que jogar com probabilidades. Agora, transformando isso daqui em estratégia de estudo. Isso daqui, viu, pessoal, é uma coisa que a gente está, inclusive, gravando aqui, a galera do IMP Online está aqui gravando, para a gente disponibilizar também para o nosso curso online e principalmente para a nossa consultoria de estudos, porque isso é uma coisa que, assim, eu tinha feito isso e tinha feito como pressuposto para montar as metas de estudo da nossa consultoria de estudo. Mas é a primeira vez que eu estou expondo isso daqui, assim, as entranhas, entendeu? Expondo aqui especificamente cada tema, o que caiu mais. Então, essa informação aqui, sem falsa modéstia, é bastante preciosa para a sua preparação. Especialmente porque, olha isso daqui, ó, órgãos internos. Qual é a dica que eu dou? É a rotina de estudo que eu dou, inclusive, para o pessoal da consultoria de estudos, e é o que eu recomendo nos cursos. Você estuda o modelo desses órgãos, que é o MPF. Você estuda... não, beleza. Então, você estuda isso daqui, o Ministério Público Federal. MPF... A estrutura específica do MPF, você vai ter ali, tirando a parte de procuradores gerais, que eu já botei aqui, tirando a parte de procuradores gerais, pensando nos outros órgãos internos que compõem a instituição, você tem aqui do artigo 53, artigos 53, até
lá o artigo 72 começa com função eleitoral, então esse aqui vai até o 72, aproximadamente. Bom, do 53 até o 72 não é tanta coisa assim. Do 53 ao 72 você já tem um modelo para os demais ramos. Então aqui você vai ter quantos artigos para estudar? 20 artigos. Alguns artigos são longos, por exemplo, o 57, que trata das atribuições do Conselho Superior, mas 20 artigos não é uma coisa que mata a pessoa. Não vou estudar um artigo por dia, porque é muito grande. Beleza, 20 dias você mata. Tá. Aí, os demais órgãos, os demais ramos, você vai tirar por simetria. Com isso, meus amigos, você economiza, digamos assim, quase 100 artigos para ler. Por quê? Não faz sentido. A lei orgânica do MPU, ela é meio, assim, fica até um ponto que ela fica chata de tão repetitiva que ela é. Por quê? Ela fala da estrutura do MPF detalhadamente. Às vezes, pô, qual vai ser o próximo assunto? A estrutura do MPT, detalhadamente. Tá, mas e o próximo? A estrutura do MPM, detalhadamente. Tá, mas e o próximo assunto? A estrutura do MPDFT, detalhadamente. E são os mesmos artigos. Só que onde tem o Ministério Público Federal, ele troca para o Ministério Público do Trabalho. Onde tem o Conselho Superior do MPF, ele troca para o Conselho Superior do MPT e copia o artigo. Entendeu? Então é assim, é aquele tipo de coisa. Vale a pena você ficar lendo o mesmo artigo em 4 versões diferentes? Não, aí a gente vai botar as séries em dia, vai namorar, vai fazer outra coisa que vale mais a pena. Entendeu? Então é uma coisa de otimizar o seu estudo, é uma coisa de você realmente pegar e estudar aquilo que realmente precisa. Veja, o que eu estou te falando? É um assunto que não cai tanto. Quando cai, maior probabilidade é de cair um órgão do MPF, que é o ramo maior que tem, é o ramo mais conhecido que tem. E se cair de outro ramo, você tira por simetria. Eu vou, inclusive, trazer aqui para vocês um exemplo de uma questão especificamente aqui da prova de 2013, para você ver como dá para resolver por simetria. Beleza? Eu só queria lembrar, tem 3 coisas que eu preciso lembrar aqui para vocês, antes de eu terminar a minha participação. Já chegou ali o meu aviso de que meu tempo já está acabando. Então, 3 coisas que eu tenho que lembrar para vocês. Primeira coisa, quem tem Instagram, quiser me seguir, me siga lá, @jtrindadeprof. Bota um monte de coisa de concurso, tá? Então, siga lá no Instagram, jtrindadeprof. Outra coisa importante, vai chegar para vocês por e-mail, no e-mail que vocês cadastraram, um PDF de legislação do MPU. Vai chegar segunda-feira, já está feito, está diagramado, está todo certinho. Eu tinha mandado em PDF, eles disseram, não, manda no Word para a gente diagramar direitinho, ficar um negócio mais bonitinho, esse PDF está muito tosco. Então, mandei e tal. Então, segunda-feira, falei com o coordenador geral do IMP Concurso, Rafael Pavarino, ele disse, João, segunda-feira está na caixa de e-mail do pessoal, no e-mail que eles cadastraram, é um PDF de legislação do MPU, PDF completo de legislação do MPU, tá? Professor, quantas 1000 páginas tem esse PDF? Não, esse PDF tem 28 páginas. Mas são os esquemas de legislação do MPU, é o que você precisa. Eu digo por quê? Eu fui concursando, galera. Eu sentei nessa cadeira que você... Aliás, eu sentava naquela cadeira ali, lá aquela última ali. Fazia curso do Antônio Geraldo, de raciocínio lógico. O meu concurso do Senado eu vim... Foi o único cursinho que eu fiz na vida. Foi do IMP, já quando era professor aqui, de raciocínio lógico para o concurso do Senado. Todo sábado, chegava aqui, sábado à tarde, chegava disfarçado, com camisa do Flamengo, boné, bigode e tal, não sei o quê. Não adiantava nada. Quando eu chegava, o Antônio Geraldo, João Trindade, beleza? Mas eu já tive no seu lugar, não faz tanto tempo. Então eu sei, pega um PDF de 1000 páginas, tem para ler.
eu não acho uma boa estratégia. Entendeu? Você pegar um PDF de 1000 páginas, constitucional, 4000 páginas, ele diz, tudo estava no nosso PDF. É claro, você botou a humanidade dentro. Entendeu? É uma coisa, de novo, é custo-benefício. Se você tivesse tempo para ficar só estudando na sua vida e só estudando legislação do MPU, eu passava para você um PDF de 1000 páginas. Eu quero passar o que você precisa para poder passar na prova. Então vai chegar esse PDF de 28 páginas. Eu não sei, a diagramação pode ser que dê um pouco mais, no máximo 30. Não passa de 30, sem dúvida, da parte de legislação do MPU, beleza? E com muito esquema, muita coisa realmente para garantir sua aprovação. Esse material aqui, eu só peço a vocês uma coisa. Eu vou mandar para vocês na confiança, na brodagem, na amizade, na relação brother mesmo, tá? Mas, se possível, não passe para o seu concorrente esse material. Tá. Oi? Não, eu não gosto de pensar assim, mas só não passa, entendeu? Mas por quê? Por quê? Porque esse material aqui, este especificamente que eu vou passar para vocês, é o material que eu uso na consultoria de estudos, do IMP Online. Essa consultoria, claro, esse é um de 29 PDFs que tem de todas as matérias na consultoria de estudos. Mas aí seria uma sacanagem com o pessoal que faz a consultoria de estudos, eu pegar, passar esse PDF e vocês saindo e passando para a galera, tá? Assim, já é uma galerinha aqui, gente. Então, de qualquer forma, então eu só peço essa reserva porque a consultoria de estudos, ela não é só o PDF, também não estou esvaziando a galera da consultoria, mas de qualquer jeito estou pegando o material que foi feito para eles e estou passando para outras pessoas. A consultoria de estudos, ela tem metas semanais, então toda semana você tem uma meta de o que estudar, digamos, 6 horas de direito constitucional essa semana, 9 horas de língua portuguesa, tal, e dizendo o que estudar para cada matéria. É um programa de 20 semanas de estudo. E as metas e os PDFs não são feitos por mim, não. Porque eu sei legislação do MPU e direito constitucional, mas eu não sei administrativo, ARM, não sei o quê. Então, o que a gente fez? Chamou um professor de cada matéria, e aí você tem a meta feita pelo professor de cada matéria, o que estudar naquela semana, as videoaulas, o curso online já está incluído, então é uma boa complementação para quem de repente faz o curso presencial, por exemplo. Tem as videoaulas e também você tem os PDFs de cada matéria. Então, por exemplo, a meta de legislação do MPU. Essa semana você vai estudar o tema Procuradores Gerais. Veja os vídeos 1 e 2 do módulo 4, leia o PDF as páginas 10 a 14 e resolva as questões comentadas de número 1 a 5. Isso em cada matéria, para no final das 20 semanas a pessoa estar preparada, que aí tem também as questões. Então, isso daqui para cada matéria. Eu estou trazendo para vocês um PDF de uma das matérias. Quem quiser conhecer, a gente está com uma turma começando agora, dia 14 de agosto, uma turma de consultoria de estudos. Não é coaching. Não vai chegar a mensagem, e aí, vamos nos motivar, yes we can. Não é coaching. Motivação. Ah, professor, precisa de motivação. Não, você precisa de dinheiro, você precisa passar na prova. Tá? Então, motivar, eu preciso de motivação. Não, você precisa saber que precisa passar. Pronto. Então, beleza. Com todo respeito, mas é como diz o meu amigo, o professor Aragonês, até professor da concorrência, mas ele fala, minha motivação qual era? Saber que eu era pobre. Não, pronto. Então, motivação melhor do que essa não tem. Então, o que você precisa é de conteúdo. Então, tem essa turma começando dia 14. Quem quiser, lá no site do IMP Online, tem na aba Conteúdos Gratuitos. A gente botou agora uma aba só, Conteúdos Gratuitos. Tem um monte de curso gratuito, um monte de aula gratuita, um monte de PDF gratuito e tem uma semana de degustação da consultoria de estudos. Então você tem direito gratuitamente, você tem direito a se cadastrar lá e aí você tem direito a pegar a meta da primeira semana para você saber como é que funciona. Tá? Ajuda muito quem tem, às vezes, perdido, assim, estuda muito uma matéria, estuda menos outra matéria, tal. Então, beleza. E aí, esse material vai chegar para vocês
por e-mail daqui para segunda-feira, tá? Segunda-feira. Última dica, então, só pegar o seguinte, ó. Corregedoria. A corregedoria, o que é que você tem que saber? Só para dar um exemplo disso daqui. Você tem uma em cada ramo, feita para fiscalizar os membros daquele ramo. Ela fiscaliza os membros daquele ramo do MPU. Então, por exemplo, a corregedoria do MPF, ela fiscaliza servidor? Não, ela fiscaliza os membros. Ela fiscaliza membros do MPT? Fiscaliza só os membros daquele próprio ramo. Sabe qual foi a questão que caiu aqui na prova de 2013? Dizia que os membros dos 4 ramos do MPU são fiscalizados pela corregedoria do MPM. Errado. A corregedoria do MPM só fiscaliza os membros do próprio MPM. Quer dizer, o que ele queria que você soubesse? Que eu tenho uma corregedoria em cada um dos 4 ramos e que a competência dela é específica. Beleza? Meus caros, muitíssimo obrigado pela atenção, excelentes estudos, um excelente dia para vocês hoje e aproveitem as aulas que vão vir por aí para se prepararem, para esquentarem as turbinas, para garantirem logo a aprovação de vocês no concurso do MPU e que para quando sair o edital vocês já estejam em ponto de bala, já tenham, com base nessas dicas aqui, já saibam exatamente o que estudar, tá? Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.